Vimos semana passada as bem-aventuranças, e é preciso a gente entender que as bem-aventuranças, na verdade, são uma introdução para os ensinos de Jesus, que vão tomar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, o Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha, que tem início no capítulo 5, ele é um sermão muito extenso, de 3 capítulos no Evangelho. Então, como falei semana passada, provavelmente Jesus não ensinou isso em uma batida, porque é um sermão muito grande, mas provavelmente Mateus reuniu esses ensinamentos que ele ouviu, à medida em que Jesus ia ensinando, e organizou no seu evangelho, porque ele achava, e pensava fazer sentido da maneira como ele coloca. Então a gente começa a ler o Mateus a partir do 13, mas ainda como panoramas bem-aventuranças. Ele está se referindo ainda aos ensinamentos que ele começou a passar para os seus discípulos e seguidores, e aquilo que irá continuar sendo ensinado. Então, não é uma porção que termina aqui no 20, mas que continua, Ele vai aludir tanto que ele já ensinou, quanto que ele vai começar a ensinar. Então, a gente viu as bem-aventuranças, e na continuação ele diz, no versículo 12, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então ele fala para os seus discípulos se alegrarem e exultarem com a perseguição que viria, ainda não se deu, mas viria, porque os profetas foram perseguidos no passado, e vocês também serão perseguidos, e essa perseguição se dará em nome da justiça, em nome do reino de Deus que seria estabelecido e que produziria perseguição. E aí o 13 ele vai usar 2 metáforas que nós lemos, bem conhecidas, do sal e da luz. O que diz o texto? Não diz que vocês serão o sal, vocês serão a luz, em uma linguagem que aponte para alguma coisa no futuro. No ensinamento de Jesus, os discípulos já eram o sal, já eram a luz. Então não era algo que eles se tornariam, mas era algo que eles estavam produzindo, que estavam realmente enquanto pessoas que faziam a diferença. Ele diz que eles eram o sal da terra, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? A metáfora é bem óbvia, O sal, assim como no mundo antigo, ele serve para dar sabor, principalmente no nosso tempo, mas também, e como função, na verdade, primária, era preservar. Eles usavam o sal para preservar a carne de peixe, por exemplo, porque não havia geladeira, era uma região desértica, muito quente, então desidratava ali o alimento para que ele durasse, E esse alimento era consumido, se levava em viagens, por exemplo, peixe seco, provavelmente foi o tipo de peixe que Jesus multiplicou no milagre, em que ele multiplica pães e peixes. Era uma espécie de peixe desidratado, que se poderia armazenar e consumir durante alguns dias. Então, Jesus olha para os discípulos e diz que eles eram o sal. Eles eram o sal porque eles seriam os que guardariam, os que representariam, os que manteriam vivos ou vivas as palavras e os ensinamentos de Jesus até aqui. Jesus não ensinou as bem-aventuranças? Explicou as bem-aventuranças? Nós vimos isso no passado. Vocês são os que irão preservar, guardar no sentido de manter, de fazer com que isso dure, de fazer com que isso permaneça, porque o sal era usado assim. E a ideia do sabor é justamente porque havia 2 tipos de sal: o sal que era tirado do mar
e esse não perdia o sabor. E havia um outro tipo de sal, mais barato, que era tirado das margens, e esse sal realmente perdia o seu poder de manter, de preservar e de dar sabor. E aí Jesus está dizendo, vocês são o sal, mas se o sal não tiver a sua funcionalidade, se ele não estiver fazendo com que o alimento seja preservado, que valor ele tem? Que importância ele tem? Nenhuma. Da mesma maneira ele vai usar a metáfora da luz, que é a mesma coisa. Ele vai dizer no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então a ideia aqui é de uma cidade que foi construída, né, em um monte, em uma elevação, em um lugar visível, e em sendo construída essa cidade era visível, não é isso? Não se poderia esconder toda uma cidade produzida e construída sobre uma elevação. Por isso ele fala, vocês são a luz do mundo, porque não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Da mesma maneira, vai dizer Jesus no versículo 15, nem os que acendem uma candeia, e a candeia, né, era uma lâmpada, melhor, não era lâmpada nos nossos tempos, não tinha eletricidade, né? Era uma lamparina com azeite, não é isso? E um pavio, e aquele combustível era aceso e ele iluminava. Se você olhar, por exemplo, as casas desse período, eram casas de um cômodo na maioria das vezes e com um buraco escavado na parede, e ali se colocava a lamparina, né? A lâmpada com azeite queimando, que iluminava a casa. Então Jesus está dizendo que ninguém acende uma lamparina, né, e bota embaixo de um cesto, embaixo de uma panela, né, embaixo de algo que ofusque a luz e no final da história impeça que aquela luz produza iluminação no recinto. Seria um absurdo fazer esse tipo de coisa, né? Da mesma maneira que uma cidade construída sobre uma montanha é visível, da mesma maneira que uma lamparina, quando é acesa, precisa iluminar, assim deveria ser os discípulos, os seguidores de Jesus. Ele diz no 15, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, ou na lamparina e no lugar onde eu falei, na parede, para iluminar, né? E para assim iluminar a todos que estão na casa. No 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Deus que está no céu. Então, Jesus ensina aqui as bem-aventuranças, e ele vai virar para os discípulos e vai dizer, vocês são os guardiões disso, vocês são aqueles que vão preservar esses ensinamentos, vocês são aqueles que vão levar adiante esses ensinamentos. E isso precisa ser algo não somente no campo do ensino, no campo da palavra, no campo da abstração das ideias, mas precisa ser algo vivido, precisa ser algo perceptível, como uma cidade construída sobre uma montanha, como uma luz que ilumina todo o ambiente. E aí ele vai dizer que a vossa luz resplandeça, não é? Brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e boas obras aqui não tem o sentido salvífico, né? Mas para que os homens percebam que eles eram diferentes, que eles eram pessoas cheias de Deus, e glorificassem a Deus através da vida que eles viviam e que era percebida por aqueles que estavam ao seu redor. Você percebe logo, né, que o papel de guardião dos ensinamentos de Jesus foi passado aos apóstolos. Os discípulos de Jesus, depois da sua morte, são aqueles que passam a ensinar os ensinamentos de Jesus, correto? Eles se reuniam no templo, reuniam pessoas, judeus convertidos, judeus curiosos, e continuavam o ensino daquilo que Jesus havia passado para eles. Da mesma maneira, eles viviam esses ensinamentos de maneira a ser percebido. Não eram pessoas como filósofos e mestres gregos que batalhavam, né, através dos argumentos e das palavras e das frases de efeito,
mas isso era percebido na vida deles, isso era percebido através das obras deles, isso era percebido através do estilo de vida que eles viviam. Por isso a igreja foi perseguida, né? Jesus fala da perseguição nas bem-aventuranças e fala agora da necessidade de preservar, ensinar e viver esses ensinamentos. E isso vai trazer perseguição, por quê? Porque isso ia na contramão da cultura daquele tempo, porque isso ia na contramão dos ensinamentos daquele tempo, porque o poder, né, instituído não gostava do tipo de testemunho público, do tipo de vida que essas pessoas viviam. Então a perseguição se dá porque era perceptível, não é porque alguém fez um discurso e foi preso, é por causa da vida deles. Eles viviam conforme confessavam. A sua fé era percebida na vida, no testemunho, no cotidiano, nas obras. Pois então, você já entendeu, eu posso aqui ficar me repetindo, porque isso é bem claro, né? E hoje, 2000 anos atrás, as palavras de Jesus continuam ecoando, né? E seus ensinamentos continuam marcando a sua igreja. O que nós temos como desafio em uma cultura pós-moderna de cegueira espiritual, de trevas, de escuridão, de ignorância, de relativismo moral, de, quem sabe, a busca por propósito em meio a um cômodo sem iluminação, em meio a um mundo completamente perdido e distorcido. Qual é o desafio? O desafio é sermos luz. O desafio é sermos diferente daqueles que estão perdidos, para que eles vejam em nós a luz de Deus e sejam alcançados pela graça através do Evangelho. Então, a gente está comemorando 8 anos de igreja, né? Isso é bonito, é legal, né? Vai ter um bolo top ali que a gente vocês vão comer, né? A gente vai comer, eu não posso. Eu vou ficar olhando vocês comendo. E quem sabe você vai chegar em casa falando: pô, o culto hoje foi tão legal, a palavra foi tão abençoada, a música foi tão bacana. Mas se isso não tiver efeito durante a semana nas pessoas com quem você se relaciona, no seu trabalho, na sua faculdade, com os seus vizinhos, no trânsito, na universidade, não adiantou nada. Porque as palavras de Jesus precisam produzir em nós transformação, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Perceba isso. O Evangelho não pode se limitar, no nosso caso, somente ao discurso, à boa retórica, ao bom conteúdo, às boas exposições, aos bons livros, aos bons autores. O Evangelho precisa produzir mudança na gente, perceptível pelos outros. Que as pessoas percebam em nós, não é que tem algo diferente, é que nós somos pessoas certas, corretas, verdadeiras, sem hipocrisia, amantes da justiça, pessoas que realmente defendem o Evangelho de Jesus como sendo a coisa mais preciosa que o homem pode conhecer nessa vida. Isso precisa ser notório, isso precisa brilhar em nós como uma cidade em uma montanha, isso precisa brilhar em nós como a única luz em um cômodo sem iluminação. Precisa ser perceptível, gente, porque senão não tem valia, não tem valor, e aí você não vai fazer diferença nenhuma onde quer que você vá. Se tudo se limita à minha crença pessoal, ao que eu acho, ao que eu entendo, e ponto final, se é só concernente às minhas elucubrações e compreensões do mundo ao meu redor, não, o Evangelho simplesmente ele acaba, ele termina comigo, ele vai para o cemitério junto comigo. Entende isso? Nós não podemos nos esconder, nós não podemos ser agentes especiais do Evangelho. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente vivem uma fé internalizada,
A fé precisa ser externalizada, ela precisa fazer a diferença, ela precisa tocar as pessoas, porque o Espírito Santo usa a gente. O Espírito Santo usa a gente. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo através da gente. É através da nossa vida, através do nosso testemunho, através de quando a gente fala de Deus e a pessoa vê que a gente vive o que fala. O contrário disso não é nada. Por isso que Jesus ensinou as bem-aventuranças aqui, mas que isso não fique só registrado enquanto ensinamentos de alguma beleza, né? De alguma retórica, de alguma lógica, mas que isso mude a vida de vocês, porque vocês são a luz do mundo. E se vocês se calarem, e se vocês começarem a se comportar como o mundo se comporta, não tem luz. Não tem luz. Então, compreenda que não é mais uma crença no meio de tantas outras crenças. É uma vida que reflete a graça, o Evangelho de Jesus, a ponto de outros olharem para nós e dar glórias a Deus. Não é isso que Jesus fala aqui? 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que são essas boas obras, gente? É o testemunho de que nós fomos transformados. E testemunho se dá, não é da hora da gente dizer no que a gente crê. Também, em uma discussão, né, em uma roda, qual a sua religião? E aí a gente fala, sou cristão, né? Ser cristão é muito bom, Jesus é muito bom. Mas aí, vive a vida toda errado. Nesse momento, quando você abre a tua boca, era melhor ficar quieto. Era melhor ficar quieto e nem dizer nada. Porque com a vida toda torta, com um testemunho todo errado, com uma vida pública perceptível, né? As pessoas olham para nós e falam assim, esse cara aí, como? Essa pessoa aí, como? No final da história a gente está pegando o nome de Jesus e jogando na lata do lixo. Que tipo de evangelho é esse que a gente vive? Que é completamente contrário daquilo que a gente diz crer. Por isso Jesus vai dizer, que a vossa luz resplandeça, que as pessoas percebam em você, que as pessoas notem em você, para que elas, através da sua vida, através do seu testemunho, glorifiquem a Deus, e digam, né, caramba, Deus deve ser muito bom, porque a vida dessa pessoa é diferente, porque o testemunho dessa pessoa é diferente, porque as coisas que ela fala, as coisas que ela crê, as coisas que ela vive, as suas decisões, são pautadas realmente em algo bom. Não dá para ser bipolar, né, gente? Não dá para ser bipolar, né? Aqui está tudo legal, mas acabou aqui, aí é cada um por si. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando, né, num supermercado. Eu era meninão, assim, novo convertido, e fui trabalhar num supermercado que durou um mês, né? O meu emprego no supermercado. E esse mercado ficava em um bairro, lá no Rio, que era bem longe da minha casa, mas era perto de um membro da minha igreja, a igreja onde eu congregava. Os filhos eram super amigos meus, assim. E aí eles me convidaram, dorme aqui, você está trabalhando aqui perto, dorme aqui em casa e tal. Aí eu, tudo bem. Era de sexta para sábado, no sábado eu ia embora, aí fiquei com eles lá. Só que a mãe deles não estava em casa, tinha saído, viajado, não sei, e ela não sabia que eu ia dormir lá. De manhã cedo, né, a gente quando dorme na casa dos outros fica esperando todo mundo levantar primeiro, né, todo mundo escovar o dente, para depois você ir, né, sem ser invasivo, pelo menos eu sou assim. Eu fiquei lá esperando e tal, cara, eu ouvi uns palavrões assim, um negócio assim, e eu não tenho, eu não sou um legalista não, tá, mas era ruim o negócio, ruim assim. Eu pensei que era a minha amiga, né, ela era mais ou menos um pouco mais velha que eu, acho que devia ter 17, eu devia ter 16, minto, ela devia ter 18, eu devia ter 17, falei, caramba, fulana, né, um pouquinho suja, mano, nem eu que vim da rua sou tão agressivo assim. E eu vou contar uma coisa para vocês, carioca sabe falar palavrão, tá? Quando fala, mas aquele estava pior do que, estava ruim assim. Aí eu fui todo de inocente, né, para tomar café, eu falei, fulana, mas tua boquinha tá suja, hein? Ela falou, não foi eu não, foi a minha mãe.
Mas ela falou na frente da mãe dela, porque até ela estava desconfortável com aquilo. E a mãe dela na igreja, gente, era um amor de pessoa. Eu fiquei com, assim, a cara vermelha de sem graça, porque eu não imaginava que aquela mulher funcionava dessa forma dentro de casa. É um troço absurdo, assim, não vamos ser, né, hipócritas. Aqui nós temos os nossos momentos, temos as nossas fragilidades, mas o que Jesus está dizendo para a gente é que o Evangelho precisa brilhar na nossa vida. Não adianta a gente dizer uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia. Nessa hora é melhor nem falar nada. Ah, você é o quê? Não sou nada, sou ateu. É melhor do que você professar a sua fé em Cristo enquanto a sua vida é toda errada. As suas decisões são todas erradas. O que você diz é completamente o contrário daquilo que Jesus disse que era para ser vivido. Essa luz não brilha, né? Nem existe luz aí. Mas Jesus diz, me repetindo aqui, para não ficar muito tempo nessa porção, porque tem mais coisas para a gente ver. Versículo 16, você lê comigo aí? Está aí ainda? Bota 16 aí, todo mundo lê a mesma versão. Está aí já, né? Juntos, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Tá, 17. Aqui nós vamos gastar mais um tempo, né? Porque eu acho que em Mateus, essa porção 17 e 20 é uma das mais complexas, né, de se entender. Uma escorregada aqui, a coisa fica bem ruim, né? Diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Espera aí, pastor. Jesus ensinou as bem-aventuranças, né? Diz que esses ensinamentos precisam ser preservados na nossa vida, por nós, e vivido, né, a ponto de iluminar as pessoas. Tá bom, entendi, Jesus ensinou coisas belas ali, mas agora ele diz que ele veio cumprir a lei. Será que agora a gente tem que viver como um judeu, guardando os 10 mandamentos, né, guardando toda a lei mosaica? Pois então, Jesus diz assim: não penseis. Então, perceba aqui, Jesus está iniciando uma série de ensinos em Mateus, né? Como eu falei, são 3 capítulos, e ele já começa aqui dizendo: não pensem vocês que eu sou uma espécie de transgressor, não pensem vocês que eu vou ensinar algo novo, no sentido de abolir aquilo que já foi ensinado por Moisés. Estão acompanhando? Não é isso que eu vou ensinar para vocês. Eu não sou um indivíduo, né, que vai começar uma coisa nova e abandonar tudo que já foi ensinado até aqui, né? Não é o caso. Jesus vai dizer: eu não vi abolir, e a palavra abolir aqui no grego tem a ver com abandonar, destruir, né? Deixar de lado a lei ou os profetas. O que significa a lei ou os profetas? A lei ou os profetas, na verdade, é uma expressão para abordar todo o Antigo Testamento, né? A gente sabe que a Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento, que são as leis e os profetas, e o Novo Testamento. Jesus diz: eu não vim abolir o Antigo Testamento, né? Transliterando seria assim, mas vim cumprir. O que ele veio cumprir? Se você falar, Jesus veio cumprir as leis, os 10 mandamentos. Jesus guardou todos os 10 mandamentos e foi alguém ali que ninguém podia acusar ele de ter transgredido nenhum mandamento. Mas e os profetas? Eu vim não para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. Como é que Jesus cumpre os profetas? Os profetas falavam de algo que aconteceria ainda. Então, interessantemente, a palavra cumprir aqui é plerosai, do grego plerosai, que tem um significado não de ser um cumpridor de algo, mas algo que se cumpre nele. Então Jesus está dizendo
com seus ensinamentos que ele não veio para transgredir a lei, porque ele é o fim da lei. A lei e os profetas apontam para ele. Percebe isso aqui, gente? Parece uma coisinha tão simples. Entendi, que legal. Que legal não. Todo o conteúdo do Antigo Testamento, de Gênesis até o último dos profetas menores, apontam para a pessoa de Cristo. Ele é a conclusão da lei. Tudo aquilo termina nele, aponta para ele, se torna pleno e completo nele. Então, se Jesus é o fim da lei, se Jesus é o cumprimento da lei, se Jesus é a conclusão de tudo aquilo que foi ensinado por Moisés e pelos profetas, ele vai dizer: pois em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Peraí, pastor, você disse que Jesus é o cumprimento da lei, e como é que ele está dizendo que não vai se passar nem uma pequena letrinha até que tudo se cumpra? Percebe que tem uma dificuldadezinha aqui com o que eu falei. Se Jesus é aquele em quem a lei se cumpre, como é que ele está falando que nada irá ser mudado até que tudo se cumpra? Pois então, vamos com calma. Ele vai dizer: antes que o céu e a terra passem, então, não vai acabar o mundo, não vai passar o céu, não vai passar a terra, mas tudo que o Antigo Testamento, as leis e os profetas apontam, irá se cumprir nele, não é? Até que tudo se cumpra, porque ele é o fim. Por isso que o até que tudo se cumpra tem realmente um apontamento para a cruz e para aquilo que Jesus irá fazer, enquanto justiça de Deus, enquanto cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, porque ele é o final de tudo isso. Então Jesus cumpre a lei, Jesus é aquele que não passará nada da lei, porque o cumprimento é justamente dele de maneira integral. E aí o 19 diz assim: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, e aí você volta de novo, né? Ele está falando do Antigo Testamento de novo. Quem desobedecer um dos mandamentos de Moisés, então, não pode ser isso, né? Mas quem desobedecer a um desses mandamentos que Jesus, em quem toda a lei se cumpre, está ensinando agora. Percebe isso aqui, gente? Isso aqui é sério. Jesus tem novos ensinamentos, e é em Jesus que toda a lei se cumpre. E esse novo que Jesus está ensinando, ele precisa ser preservado, ele precisa brilhar, porque quem desobedecer, e esse desobedecer aqui é bem engraçado, porque não é desobedecer no sentido ritualístico, né? No sentido religioso, mas é abandonar, se divorciar. Quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja o mandamento, ele será o menor no reino dos céus. Então, qual dos mandamentos que a gente não pode desobedecer, senão nós seremos o menor no reino dos céus? Jesus vai aqui iniciar até o capítulo 7 vários ensinamentos. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está aperfeiçoando tudo aquilo que a lei e os profetas disseram. Ele está trazendo algo novo, algo fresco, que são desdobramentos do Antigo Testamento, são desdobramentos da lei de Moisés, são desdobramentos dos profetas, mas que nele se faz novo, fresco, que agora é algo muito mais gravado no coração do homem do que fruto de uma performance religiosa no cumprir, no guardar ou algo do tipo. Então, à luz do que Jesus falou, que a vossa luz precisa brilhar, o que ele está dizendo agora é que é nele que toda a lei se cumpre, e por isso quem transgredir um desses ensinamentos que ele está ensinando será o menor no reino dos céus. Não é isso que ele diz? Portanto, versículo 19: quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir,
e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Perceba que é a mesma linha de raciocínio de Jesus. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês precisam salgar, a luz precisa resplandecer em vocês. Eu sou o cumprimento do Antigo Testamento, da lei e dos profetas, e quem transgredir, e quem abandonar, e quem se divorciar um desses meus mandamentos, uns desses ensinamentos, alguns desses ensinamentos, ou qualquer desses ensinamentos que eu estou ensinando para vocês, e ensinar aos homens errado, não é isso? Será chamado menor no reino dos céus. Perceba, se no primeiro momento você tinha que resplandecer a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos, se no primeiro momento você tinha que ser o sal que preserva, no segundo momento você tem que ser aquele que ensina. Isso aqui é sério, porque se você ensinar errado, se divorciando de alguns desses ensinamentos de Jesus, se afastando de alguns desses ensinamentos de Jesus, ele vai dizer que você será o menor no reino dos céus. A gente vai falar sobre o que é ser maior, o que é ser menor no reino dos céus, mas que fique gravado aqui a responsabilidade dos discípulos de Jesus, não só de viver, não só de brilhar, mas de ensinar aquilo que Jesus estava ensinando de maneira correta, de maneira plena, de maneira íntegra. Caramba, isso é uma responsabilidade passada de Jesus para os discípulos, para a gente. E não adianta ficar olhando para mim como se só eu tivesse a responsabilidade de ensinar para você. Não é isso que ele está falando. Ele não chamou Pedro no canto e falou: você tem a responsabilidade de ensinar tudo que eu estou ensinando aqui, porque eu sou a conclusão da lei dos profetas. Pedro, mãos à obra. Ele disse isso? Ele disse para quem? Oi? Para os discípulos, os seguidores de Jesus. Vocês precisam ser a luz do mundo, o sal da terra, mas vocês precisam viver e ensinar aquilo que eu estou ensinando para vocês. Porque aquele que ensinar errado, aquele que se divorciar, abandonar um desses meus ensinamentos, será o menor no reino dos céus. Portanto, amada igreja, cada um de nós tem a responsabilidade de ensinarmos aos outros sobre o Evangelho de Jesus. Não é Jesus te ama, né? Vá lá na igreja. Isso não é ensinar nada. É ensinar o que Jesus ensinou, é compreender o Evangelho, é compreender tudo aquilo que Jesus passou adiante para a sua igreja, é compreender os ensinamentos apostólicos, é ter realmente afinco e dedicação para compreender, para poder ensinar bem. Isso é uma responsabilidade de cada crente, se chama discipulado. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está ensinando para eles, mas ele está mandando eles ensinarem também, de maneira íntegra, viver, brilhar, salgar e responsável pelo ensino. Sabe o que aconteceria com a igreja primitiva se ela vivesse o estilo de vida que a gente vive? Me diz você, tira pela sua vida, se a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, lesse o tanto de Bíblia que você lê, o que ia acontecer? Discipulasse o tanto de pessoas que você discipula, o que iria acontecer? Ia acabar, gente. Iria acabar. Mas a gente está muito mal acostumado a achar que algumas pessoas foram levantadas para discipular, para ensinar, e outras não. Ele tem o dom do ensino, ele tem o dom de mestre. Eu tenho o dom de ouvir. Eu ouço bem. Não conheço pessoa que ouça melhor do que eu. Você foi chamado para ser alguém que ensina os ensinamentos de Cristo, e essa é a sua responsabilidade. Por isso que eu não acredito que a igreja foi chamada para que o pastor fique discipulando todo mundo para o batismo. Não é isso que as escrituras falam. Se um dia você for discipulado, é para você se tornar um discípulo discipulador, alguém que ensina também, alguém que produz realmente novos discípulos. Porque é assim que a igreja avança. Porque se ficar em cima de uma única pessoa, e quando ela adoecer, e quando ela morrer, faz o quê? Aí acabou a igreja, acabou. Porque não tem ninguém mais para ensinar, não tem ninguém para discipular. Eu faço um esforço realmente para que essa igreja não seja uma igreja centralizada em uma única pessoa. Não sou só eu que tenho que ficar pregando, não sou só eu que tenho que ficar ensinando. Não pode ser assim.
Tudo isso que a gente vive, que a gente experimenta, o crescimento que realmente o Espírito Santo produz na gente, através do ensino, através da sua palavra, precisa ser algo passado adiante, levado a sério, e levado a sério. A gente não pode ficar como um receptáculo que não se enche nunca, recebe, mas não passa adiante, senão o evangelho não caminha, gente, não caminha. Por isso então, anote aí na sua Bíblia, marque assim, eu sou um discipulador, porque Jesus falou para os discípulos que eles precisavam viver o Evangelho, brilhar a luz do Evangelho, salgar, preservar os ensinamentos, mas ensinar aos outros. Vou ler de novo, 18. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. 19. Quem, portanto, desobedecer ou se divorciar, na verdade no grego a ideia, a um desses meus ensinamentos, esses mandamentos, na verdade não são mandamentos, a palavra no grego é entolê, que significa ensinamentos, significa preceitos, é algo que Jesus ensinou, não é? Ele não está se referindo à lei de Moisés, é o que ele está ensinando. Então, quem portanto desobedecer a um desses ensinamentos, entolê, a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, ensinar errado, será chamado o menor no reino dos céus. E o que é menor ou maior aqui? Não é uma questão de hierarquia, mas é questão de ser reconhecido como um agente que preserva e ensina, que vive e que transborda. Porém, aquele que não vive, que não ensina, que não preserva, esse será chamado o menor no reino dos céus. E o que ensina, o que vive, o maior no reino dos céus. Perceba que não é questão de ser maior, eu vou ser o maior porque eu batizei 3.500 pessoas, Uma vez alguém me perguntou, pastor, o que é o galardão, O Novo Testamento fala de galardão. E ninguém sabe, o que é o galardão, porque o Novo Testamento fala, mas não explica. Fala do galardão, mas não explica. E me pergunta, o que você acha que é? Eu penso assim, vai chegar lá no céu, diante de Jesus, Jesus vai falar, vinde, amado de meu Pai, todo bobo, vai me dar um novo nome, se eu vou adorar porque antejou, é difícil, um fardo de se carregar. O novo vai ser bem melhor, E aí eu vou falar, tá, mas e o galardão? Agora você vai me explicar. E aí Jesus vai dizer assim, olha para trás. E aí quando você olhar para trás, vai estar as pessoas lá que ouviram a mensagem através da sua vida, do seu testemunho, e receberam Jesus como Salvador. Esse é teu galardão. Isso é heresia, não está no Novo Testamento. Mas é uma abordagem bem interessante. Entender que à medida em que a gente vive o Evangelho, que a gente ensina o Evangelho, que a gente testemunha o Evangelho, as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. É isso que faz de nós, grandes ou pequenos no reino dos céus. Porque temos o reconhecimento do Pai, de que somos pessoas fiéis. Amém? Amém. Entendendo? Ficou meio enrolado, Na quarta a gente conversa mais. Pois então, aí no 20, a coisa fica diferente. Aí agora não é mais sobre ser maior ou menor, é sobre entrar ou não entrar no reino dos céus. Porque ele vai dizer assim, 20, pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Antes era sobre maior ou menor, no sentido de ter o reconhecimento do próprio Cristo e do Pai. Agora é sobre entrar ou não entrar. Quem não vai entrar no reino dos céus? Aquele cuja justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus. Vamos lá, Como é que viviam os escribas e fariseus? Escribas eram pessoas letradas, Elas conheciam o Antigo Testamento, elas ensinavam o Antigo Testamento, eram pessoas que escreviam esses textos, conheciam esses textos muito bem. E os fariseus eram teólogos, do seu tempo, que também ensinavam, que defendiam, um escopo teológico
e eram pessoas também reconhecidas como mestres. Por que a justiça deles, da abordagem de Jesus aqui, é uma justiça que não vale a pena invejar ou tentar reproduzir? Primeira coisa, né? A gente conhece os evangelhos, sabe que eles eram os hipócritas, né? Primeira coisa, eles não viviam o que eles ensinavam, né? Eles, na verdade, davam muito mais ênfase ao reconhecimento da pessoa deles na comunidade do que os ensinamentos da Escritura. Era tudo uma questão de ego, é tudo uma questão de discussão teológica. Então, o tipo de vida que eles viviam, o tipo de testemunho que eles davam era muito diferente daquilo que eles viviam. Ainda é a mesma tônica de quando Jesus começou a ensinar isso aqui. Então Jesus vai dizer para os discípulos assim, voltando aqui, né, para a gente acompanhar o raciocínio: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês precisam brilhar, vocês precisam preservar ensinamentos, porque eu sou o cumprimento das leis da lei e dos profetas. Por isso vocês precisam viver e ensinar isso, sem abandonar os meus ensinamentos, e que a vossa justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus. Pô, mas esses caras viviam uma vida, né? Parecia que Deus estava olhando para eles, abençoando eles, porque eles eram pessoas justas, né? Então Jesus está dizendo que é para a gente performar melhor que eles. Jesus está dizendo que é para a gente, quem sabe, ser mais fiel aos ensinamentos do que eles. Ou Jesus está dizendo que a justiça que agrada a Deus, que é a justiça que vai superar os escribas e fariseus, é a justiça que ele já ensinou nas bem-aventuranças, que é a justiça misericordiosa. É a justiça daquele que vive o Evangelho, é a justiça daquele que preserva o Evangelho, é a justiça daquele que ensina o Evangelho, mas é a justiça daquele que sabe da sua dependência de Deus, que sabe da sua necessidade de Deus, por isso vive uma vida justamente dependendo da justiça que Deus manifesta através do seu reino. Esse que sabe da sua pequenez, que sabe da sua incapacidade, ele não decide viver uma vida performática, uma vida religiosa. Esse depende de Deus, e aí as coisas vão realmente fluir naturalmente, porque se nós buscamos a Deus verdadeiramente, se o nosso coração há de desejo de conhecer a Deus, os preceitos de Jesus para nós é realmente algo maravilhoso. Não é um peso como o Antigo Testamento, não é um peso como a lei de Moisés. Jesus vai dizer aqui, você vai ler, por exemplo, o versículo 27, lê comigo aqui: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso está lá na lei de Moisés, né? Ouviste o que foi dito. Aí o que ele diz depois? Eu, porém, vos digo. Percebe isso? Vocês ouviram o que foi dito lá? Essa é a lei que se cumpre em mim. Agora ouçam o que eu vou dizer. Eu, porém, isso aqui, cara, ou ele era maluco, ou ele se coloca no mesmo nível de Deus. Porque ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu agora estou dizendo para vocês. Agora sou eu que estou dizendo, não é mais Moisés, eu estou dizendo, porque eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. E aí o que Jesus vai dizer não é um fardo, não é uma questão de guardar, de não guardar, é algo que brota no coração da gente, é algo que faz todo sentido. Viver o Evangelho é maravilhoso, é transformador. Por isso que essa justiça é séria dos fariseus, porque não é a justiça da performance, não é a justiça da autojustificação, não é a justiça do guardar ou não guardar, é a justiça daquele que confia em Deus, que depende dele. E aí o Espírito Santo vai produzir na gente isso. Olha o que ele diz, eu li, né? Vamos ler tudo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ele no coração. Com ela, né? Ô, peraí, pastor, você falou que de Jesus ia ser muito mais tranquilo, né? Pô, se antes era não adulterar, Jesus está dizendo, se só olhar já adulterou. Isso não está legal, isso ficou pior, né? E isso me lembrou uma história. Hoje é aniversário da igreja, eu posso demorar mais um pouco, né? Porque vai ter bolo depois, aí vocês se acalmam.
uma vez, a minha mãe estava recebendo a visita de um senhor que ele era da Congregação Cristã do Brasil. E eu nunca estava em casa. E aí ela contou, não, veio um senhor aqui tão legal, estava ensinando a Bíblia. Eu falei, quem é? Congregação Cristã do Brasil. Mãe, isso aí é furado, hein? Esse pessoal aí é meio fora. Não, não é não. Você tem que ouvir, isso diz coisa bonita. Não, mas esse pessoal é meio esquisito. E aí, rapaz, um dia eu estava em casa. E aí minha mãe me chamou. Vem conhecer o seu fulano. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, você é batista, né? Ele assim, já me confrontando, né? Eu falei, sou. Ele falou, pois é, eu estava falando com a sua mãe aqui, vocês têm um problema. Eu falei, nós temos muitos, né? Um que você detectou, né? Temos bastante problemas. Ele falou, não, mas eu estou falando sério, vocês pecam. Eu falei, rapaz, não é que você está certo, nós pecamos. Eu falei, por que você não peca não? Não. Jesus, uma vez que eu estou na minha vida, eu não peco mais. Porque essa é a teologia deles, né? Eles dizem que uma vez que você se arrependeu, você não peca mais. Eu falei, sério? Sério? Eu não peco mais. Eu falei, mas e se passar uma mulher aqui toda bonitona, com uma roupa toda curta, você olhou para ela aí, o que acontece? Ele falou, não, eu gosto de mulher, né? Não me confunda, ele falou. Mas isso não tem nenhum poder sobre a minha vida. Eu falei, mas Jesus disse que se só com os olhos desejar, você já adulterou. Eu falei, então tu é um adúltero. Ele falou, não, eu vou chamar meu filho para conversar com você, que dessas coisas eu não entendo muito bem não. Porque não adulterar é mole, não olhar é outra história. A coisa ficou muito pior aqui, não? Não, peraí, então, cadê o evangelho que flui, né? A graça transformadora, a coisa que é leve, né? Jesus fala, vinde a mim os cansados e oprimidos, né? Carregai de mim o meu jugo, que é leve, porque eu sou puro de coração. Aí quando a pessoa chega em Jesus, olhou para a mulher, Jesus adulterou. Mas não é só, não, eu porém vos digo, só olhou, adulterou. Tem alguma coisa errada nisso aqui, porque a justiça que ultrapassa a justiça dos fariseus não é da justiça daquele que não peca, não é da justiça daquele que não transgride, é da justiça daquele que sabe da sua incapacidade, por isso depende de Deus. Está entendendo? Esse que guarda o Evangelho, esse que vive o Evangelho, esse que ensina o Evangelho flui na sua vida, porque ele depende de Cristo. Então não é um fardo, nunca vai ser um fardo, sempre vai ser alívio, porque quando você vacilar, quando você fechar o motoqueiro, né? Quando você dizer o que não era para ser dito, quando você fizer o que não era para ser feito, Jesus vai dizer para você, mano, se só olhar já adultera, então confia em mim, porque se ficar contigo a bola, você está lascado. Se você achar que você é alguém capaz de resistir a todas as tentações, guardar todos os mandamentos, ser o homem mais digno da terra, você vai cair. Porque se só com os olhos olhar, você já caiu. Então você precisa confiar em mim, confiar que eu carrego os seus pecados sobre mim. E a justiça que vem de Deus é essa justiça graciosa. É a justiça que perdoa, é a justiça que reata, é a justiça que aproxima. É a justiça que realmente olha para nós e não vê mais o jugo, a opressão da lei, mas o Evangelho pregado por Jesus, de um Cristo que foi para a cruz e morreu para carregar os nossos pecados sobre si e nos perdoar. Uma vez que você entendeu isso, que você é pecador miserável, dos piores, né? Quem é o pior pecador aqui? Levanta a mão. Tem gente que não é não, tem gente que não sou pior não, tem gente pior que eu, pastor. Quem que é pior que você? Como é que você sabe, né? Somos todos iguais, gente. Pecadores mesmo. Pecadores do pior tipo. Você precisa aceitar isso. Jogar com a realidade. Eu sou pecador mesmo. E não é pecador da boca para fora. Eu peco todo dia. Falo besteira, faço besteira, penso besteira. Estou sempre arrumando um problema.
E no final do dia eu tenho que, Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito, não era para eu ter dito, não era para eu ter agido. É assim que a gente faz o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Mas Jesus vai virar para você e vai falar assim: se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, que justiça que ele está falando? É a justiça que foi manifesta na cruz, em Cristo, que nos perdoou, que nos restaurou, que nos justificou. Uma vez que isso aconteceu, se isso aconteceu, o Evangelho brota na sua vida. Aí você discipula, aí você vive, aí você ensina, aí você é sal, aí você é luz. Essas coisas são realmente marcantes na vida de quem foi transformado por Jesus. Porque se não for isso, aí nós vamos viver a lei de novo. Aí nós vamos viver o pode ou não pode, devo ou não devo, faço ou não faço. Aí você vai sair daqui se culpando porque não discipulou ninguém, se culpando porque não lê a Bíblia direito, se culpando, eu não sou digno. Eu sei que não é, nem eu sou. E Jesus sabe disso também. Por isso que a nossa justiça precisa ser a justiça que vem de Deus, de Kaiosine Theou, a justiça graciosa, que entende o que foi feito na cruz. E uma vez que nós entendemos, o Espírito Santo produzirá o fruto na nossa vida. E viver o Evangelho, viver os ensinamentos de Jesus, será belo e não um fardo. Amém? Amém. Só mais uma coisa. Abre Mateus 7,24. É lá no finalzinho do discurso. Lá no final do discurso do Sermão do Monte, né? Jesus disse: a lei e os profetas se cumprem em mim. Eu sou o fim da lei e dos profetas. O que foi que disse Moisés, agora digo eu, né? O finalzinho do Sermão do Monte é o quê? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios encheram, e os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, e não as vive, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, e os rios encheram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Amém?